Olá pessoal, vamos dar início aqui a mais uma aula de Sociologia, de Fundamentos de Sociologia, com o tema hoje da socialização, né? Que é um dos temas mais importantes, vamos dizer assim, nas ciências sociais, na sociologia, que trata exatamente sobre o processo, vamos dizer assim, da reprodução social, né? Da manutenção, vamos dizer assim, da comunidade, o desenvolvimento da comunidade e principalmente desse aspecto, vamos dizer assim, fundamental, né, no problema sociológico da interação entre indivíduo e sociedade, né? A maneira como os indivíduos são integrados em uma comunidade ética, né, de valores comuns, etc. E isso tem a ver basicamente com esse termo, ou esse conceito, vamos dizer assim, bastante utilizado de socialização, o processo justamente de estruturar, vamos dizer assim, organizar, ordenar, não é, a maneira do indivíduo tomar parte da sociedade, da comunidade, não é? Então, a noção de socialização, como a gente já pode ver aqui desde o início, desde o princípio, ela está ligada a uma concepção, obviamente, de ordem do mundo social, da realidade que se impõe. Não é? Os indivíduos chegando ao mundo que precisa configurar uma ordem, não é? Para a segurança dos próprios indivíduos ou sucesso, né, da sobrevivência humana, não é? E também da própria coletividade, da comunidade que se perpetua, se reproduz, não é, continuamente. Tá? É, então, dentro da sociologia, desde o início da sociologia clássica até nos tempos atuais, o termo, né, a ideia de socialização, ela é perene, ela é constante, ela está sempre presente de alguma forma. A gente pode dizer, né, como o Giddens sugere, não é, na exegese que ele faz, né, do pensamento sociológico, ele vai dizer que basicamente o termo socialização está muito colado a principalmente duas tradições sociológicas muito fortes: o funcionalismo, principalmente o expoente principal, né, sendo o sociólogo americano Talcott Parsons, e também na linha do interacionismo, especialmente o interacionismo simbólico, não é, que vem nas suas origens, né, com um psicólogo social americano, George Herbert Mead, na virada do século XIX para o século XX. Eu peguei aqui uma primeira, para a gente começar, uma primeira definição prática, né, fornecida pelo Giddens e o Sutton no livro deles sobre os conceitos, né, essenciais da sociologia. Então eles dizem o seguinte: olha, os processos sociais, né, quer dizer, a definição prática de socialização, são processos sociais pelos quais novos membros da sociedade tomam ciência das normas e valores sociais, contribuindo para que adquiram um senso distinto de si próprio, o termo chamado self. Tá? Os processos de socialização são contínuos pela vida toda. Tá? Qual que é a ideia aqui principal? Primeiro, essa noção de que a socialização é um processo, então ele ocorre ao longo, vamos dizer assim, da perspectiva do indivíduo, do seu ciclo de vida. Tá? A gente vai ver depois que esse termo ciclo de vida, muito utilizado especialmente na biologia, no campo das ciências sociais, ele foi, de certa forma, vamos dizer assim, adaptado, ajustado à realidade social no sentido do curso de vida. Porque o curso de vida tem a ver, na verdade, com trajetórias individuais dos indivíduos, né, inseridos num contexto do ambiente, né, de vida social, que se baliza, vamos dizer assim, né, através das interações cotidianas, não é, com diversos grupos de referência, instituições, papéis sociais, não é? E maneiras também, obviamente, de se comportar, de se expressar, etc., através dos seus hábitos cotidianos. Então, é uma forma de ampliar a ideia de um ciclo de vida visto apenas de um ponto de vista exclusivamente de primeira pessoa. Então, aqui é uma busca de tentar interar, ou integrar a primeira com a terceira pessoa, vamos dizer assim, ou seja, o indivíduo no seu meio efetivamente se desenvolvendo e interagindo com esse meio, né? A gente vai ver mais à frente que esse é um elemento central na ideia da socialização. A socialização não é alguma coisa puramente mecânica, vamos dizer assim, automática. O indivíduo nasce e ele vai ser socializado. E ele recebe, ele é simplesmente um receptáculo, não é, de coisas que vêm de fora para dentro, se estabelecer, se instalar no nosso, na nossa consciência, na formação da nossa consciência.
A gente pode pensar, por exemplo, na dificuldade de se pensar através desse conceito simplista, né, de uma ideia simplista do indivíduo que recebe as informações do meio, quando a gente vê, por exemplo, a situação das crianças selvagens, né, que a gente já viu aqui, a gente já comentou diversas vezes esse vídeo e tal. Isso tem a ver, obviamente, com a ideia, não é, de que os indivíduos eles são ativos, né? Nós, indivíduos humanos, somos ativos, somos criativos, né? Então nós interagimos no mundo real de uma maneira também propositiva. E nesse processo, né, nós vamos adquirindo, né, um certo conhecimento e o desenvolvimento de determinadas capacidades, algumas delas inatas e outras apreendidas do meio. Não é? Então, aqui nessa primeira definição prática, vamos dizer assim, colocada pelo Giddens, ele está ressaltando essa ideia, né, do processo na integração do indivíduo à sociedade. Esse processo de integração, ele diz respeito a um quê? A uma tomada de consciência, que ele fala tomar ciência, né? É, não sei se está, o meu mouse não tá captando direito aqui. Bom, então tomar ciência de normas e valores sociais. As normas e os valores sociais não somos nós individualmente que produzimos. Não é? É através da nossa interação e da negociação cotidiana numa comunidade de pessoas que, de uma certa forma, disputam valores, normas que, na verdade, são representações, não é? Ou orientações de representações sobre o mundo social, sobre a realidade que a gente se depara com ela, que a gente experimenta. Não é? Então, nesse sentido, tem um processo aí, obviamente, de tomada de consciência que é, na realidade, a formação do próprio eu, não é? Que é essa ideia mais abaixo aqui de adquirir um senso distinto de si próprio, que é o chamado self, o sujeito, a ideia de construir uma identidade pessoal, uma perspectiva pessoal sobre o mundo, mas é uma perspectiva que ela é experimentada, ela de uma certa forma tensionada, ela é ajustada, ela é adaptada, transformada ao longo do nosso ciclo de vida, ou nesse caso, nosso curso de vida. Não é? A gente vai mudando, vai adaptando, etc. Nós não somos exatamente as mesmas pessoas desde que nós nascemos e éramos crianças. Né? Nós vamos desenvolvendo e vamos morrer também com outras ideias muito diferentes que nós vamos desenvolvendo. Alguma coisa permanece sem dúvida, mas muita coisa também se transforma. Não é? Então, por isso mesmo, essa ideia de que, finalmente, né, os processos de socialização são necessariamente contínuos, não é? Para a vida toda. Aí essa ideia forte do curso de vida, ou seja, nós vamos nos ajustando e nos adaptando ao longo do longo processo, melhor dizendo, né, da vida social, né, da vida cotidiana. Então é um processo também cumulativo. Né? Agora, dentro da minha proposta aqui, né, desde sempre, que é trabalhar numa perspectiva cognitivista, não é, dentro da sociologia, a gente tem que levar em conta, não é, elementos que fazem parte, tomam parte nesse processo contínuo de socialização. Não é? Então a gente não pode pensar esse processo, a socialização, sem uma noção muito forte, não é, da ideia de formação da identidade, desse eu social que está dentro de uma perspectiva muito forte do interacionismo, mediano, né, nesse caso, que obviamente tem uma base cognitivista. Tá? Não é à toa que eu peguei muito esse foco aqui, principalmente do Mid, e depois, mais à frente, a gente vai ver também de um outro sociólogo francês importante do século XX, que foi o Pierre Bourdieu. Né? E é para ressaltar, né, essa noção forte, vamos dizer assim, né, necessária nas ciências sociais, de uma integração, de um diálogo constante, forte, decisivo, vamos dizer assim, determinante entre o aspecto biológico e cultural, ou se quisermos aí o substrato, né? Substrato biológico de um lado, a fisiologia humana com desenvolvimento ao longo de milhares e milhões de anos, né, de um processo evolutivo, do desenvolvimento de um sistema nervoso que nos possibilitou desenvolver consciência, mente, né, a mente humana. Né? E isso vai também num outro vídeo que eu vou trabalhar especificamente o problema das categorias, né, os estados mentais e os estados físicos e a importância dessa compreensão para pensarmos o mundo social, né, e o indivíduo na sociedade humana.
Mas voltando aqui, esses elementos que se desenvolveram ao longo de milhões de anos, né, se consolidaram no que nós somos hoje, né, o Homo sapiens sapiens, né, não está desvinculado também do processo resultante desse desenvolvimento mental, vamos dizer assim, da vida humana, que é a construção de representações na mediação da nossa experiência com o mundo, não é? E algo que vem para além de uma primeira pessoa, de uma subjetividade pura, né, vem no processo de interação e de construção de uma linguagem, né, de comunicação com o mundo, é, fundamentando uma existência verdadeiramente cultural, né? Ou seja, esse elemento com o mundo externo de terceira pessoa, né? De uma intersubjetividade que resulta, ao final das contas, né, em elementos, entre aspas, mais estáveis no sentido de objetividade, que atinge a todos mais ou menos igualmente, né? Então, essa interação, aqui no sentido analítico, entre o substrato biológico e o substrato cultural, ela é fundamental para a gente entender esse processo, essa ideia da socialização, na formação da nossa própria consciência individual barra coletiva, porque ela não é uma noção, uma consciência pura e simplesmente egocêntrica, né, do mundo, né, e uma racionalidade desse mundo. Não é? Na verdade, ela está baseada fundamentalmente em sentimentos que se convergem, né, vão se transformando, melhor dizendo, no processo da interação e vão constituindo inclusive a própria razão. Não é? Isso também a gente vai ver, né, mais à frente num outro vídeo que eu vou fazer sobre algumas questões desse processo de uma evolução também cultural, né, que a gente poderia chamar assim. Então, para resumir aqui, né, esse ponto de partida, a gente tem aí três aspectos aqui chave, né, para nós, né, é, que é exatamente a relação, né, entre a interação e o desenvolvimento da linguagem, né, fundamentalmente, ou seja, nós seres humanos, nós participamos do mundo, interagimos com esse mundo dos objetos físicos e naturais, representamos esses objetos e criamos com isso esse próprio mundo, através de uma linguagem própria. Aqui nós já estamos falando de um momento muito avançado nesse processo evolutivo, nesse longo processo, ok? Mas o que interessa aqui é ressaltar que essa relação cotidiana nossa com o mundo externo, isso envolve outros indivíduos, outros sujeitos, né, selves, tem a ver basicamente com um processo de construção da linguagem. Tá? E esse processo de construção da linguagem também está ligado, né, obviamente, a determinados marcadores da diferença e das semelhanças, né, na vida cotidiana. Lembrem-se que numa aula anterior, e eu vou voltar um pouco a esse esquema, né, eu estava falando basicamente dessa construção de marcadores, né, das diferenças e tal, que hoje a gente usa também um conceito muito amplo, né, de interseccionalidade. Mas aqui nesse caso eu quero ressaltar esse aspecto corporificado, né? Mais uma vez o aspecto da relação mente-corpo, né, de uma sociologia cognitiva que ressalta a importância dessa integração, né, entre o aspecto do inato e do adquirido. Né? Então, a estigmatização aqui ela está sendo utilizada como uma ideia, um conceito que vai ser aprofundado depois na sociologia, por exemplo, através de Irving Goffman, que é um sociólogo interacionista extremamente importante, não é que vai chamar atenção para isso, exatamente, olha, a relação desses aspectos de construir, definir marcadores sociais a partir dos processos de interação, não é? E elaborados dentro de uma linguagem que possibilita a comunicação, não é? De determinadas expressões, expressividades, valores, etc. E que, por sua vez, né, nos ajudam, né, e fazem parte de um processo cotidiano, dramatúrgico, de certa forma, não é? Que é exatamente a manipulação constante que nós fazemos das nossas impressões para os outros no mundo. Né? E vice-versa, da maneira como nós aprendemos essas manipulações. E aí a ideia que Goffman fala, por exemplo, da construção de fachadas,
não é? E desempenho de papéis sociais, que são coordenados, né, dentro dessa interação cotidiana, né? Então, esse é um elemento importantíssimo para a gente conceber essa ideia cognitivista, vamos dizer assim, da socialização. A socialização envolve necessariamente esses três aspectos aqui, não é? Da interação cotidiana e na produção da linguagem, não é? Uma linguagem que vai nos auxiliar a definir com clareza marcadores sociais, não é? Marcadores que são corporificados, no sentido que nós introjetamos esses marcadores em nós mesmos e passamos a desempenhar impressões, né? Criar manipulações também, né? Manipular, melhor dizendo, impressões generalizadas que envolvem basicamente representações de si mesmo no mundo, né? E também o desempenho de papéis, no sentido inclusive de uma funcionalidade, né? Então eu vou, por exemplo, construir a ideia na socialização de um indivíduo, por exemplo, responsável, moralmente, moralmente correto, justo, né? Uma pessoa confiável, não é? Que pode exercer seu papel, os seus diversos papéis e funcionalidades na sociedade, como por exemplo ser um adulto, um cidadão vamos dizer assim, tem determinados direitos e deveres e pratica isso na sua vida cotidiana e é respaldado pelos outros que o reconhecem, né? Que legitimam essa força. Por exemplo, eu sou um pai de família e aí eu carrego toda uma imagem, uma representação que vai sendo ajustada no cotidiano através exatamente de determinados marcadores que eu vou manipulando e os outros também vão manipulando. Nós vamos negociando isso cotidianamente. Então, nesse sentido, né, para terminar esse ponto aqui, né, é o que o Giddens e o Sutton vão chamar atenção, né? Quer dizer, as identidades, é, elas a gente pode dizer, né, que basicamente a socialização ela tem a ver exatamente com essas ideias, né, sobre a formação de identidades individuais e sociais que estão intimamente ligadas, né, dentro de um eu corporificado. Né? É o foco aqui da ideia onde o indivíduo e a sociedade se encontram, né, criando um sentido para a vida, né, humana. Né? E aí a gente tem justamente o encontro dessa ideia do curso de vida, que junta o aspecto da biografia humana, né, da trajetória individual, dentro de um percurso também elaborado coletivamente, nessas negociações cotidianas sobre a própria identidade. Então a socialização ela é responsável, é uma força dentro de um processo, não é, que continuamente vai, vamos dizer assim, ajustando, vai refinando essa integração, ou esse contato, esse diálogo, essa interação entre os indivíduos e a coletividade. Não é? E por isso mesmo essa ideia de uma interação contínua. Bem, passando por uma reflexividade sociológica agora mais apurada nessa construção de um eu corporificado, que afinal de contas é essa lição aqui que é o ponto mais importante, que é uma resolução, uma tentativa, uma proposta de solução para o problema da relação entre indivíduos e sociedades. Ou seja, a gente começa a perceber que o eu individual, né, o indivíduo que tem um ego, que adquire, né, que desenvolve o seu ego, ele precisa da sociedade, da convivência na coletividade, não é, para ir se ajustando ao mundo, ir tornando a sua conexão com o mundo real do nosso meio externo cada vez mais sofisticada, mais elaborada, mais precisa, mais eficiente, etc. Ou seja, isso tem a ver com o nosso próprio bem-estar, né, no nosso desenvolvimento ao longo da nossa vida. Tá? Então, não aquela ideia de que o indivíduo pode se desenvolver sozinho ou com referências, vamos dizer assim, muito básicas, elementares, ela na verdade não funciona. A gente percebe isso aqui agora com muita clareza. Ou seja, aquele problema das crianças que são retiradas do convívio familiar muito cedo, durante a sua socialização primária, não é? E são colocados na convivência, por exemplo, com grupos de animais, mesmo que formem pequenas sociedades, são animais sociais também, como a matilha de lobos, por exemplo, né? Elas com certeza elas vão sofrer bruscamente, não é? Nesse processo de formação do eu. E isso significa, ou seja, essa construção, não é, do eu no mundo, aquele aspecto da reflexividade, não é, de saber se colocar no lugar dos outros, fazer a leitura, criar, através de uma linguagem, representações de mundo que sejam eficazes, eficientes, não é, para se reconhecer nos outros, inclusive, não é, e ter esse espelho para dentro de si.
saber exatamente desenvolvendo as suas capacidades, as suas potencialidades em termos de funcionalidade no mundo, né? De operar esse mundo. Não é? Então a gente percebe aqui claramente que tem aí uma relação, e essa relação é de mão dupla, não é? Porque essa corporificação, não é, na verdade, é um processo de incorporação, vamos dizer, melhor dizendo, né? É um processo de introjeção. E essa introjeção ela não é passiva. Nós não simplesmente recebemos isso da sociedade. Cada um de nós recebe isso de maneiras diferentes, porque o processo da interação humana ele é um processo complexo, rico. Não é? Ninguém ocupa o mesmo lugar, o mesmo espaço, né, do que o outro. Né? Dois corpos não vão ocupar o mesmo espaço num determinado momento. A gente pode pensar socialmente que isso também é válido, no seguinte sentido: a gente pode ocupar posições sociais, mas a maneira como nós expressamos, né, em termos práticos da nossa vida cotidiana, inclusive também discursivo, de representação do mundo, de narrativa, de entendimento sobre esse mundo, ela também não é exatamente igual ao do outro. Né? Nós somos diferentes. Então aqui a gente preserva nesse sentido de um eu corporificado, o eu social, melhor dizendo, corporificado, a gente preserva também o outro lado dessa ida e vinda, né? Quer dizer, a sociedade também é transformada dentro de nós, e o que retorna para a sociedade, mais uma vez, nesse processo contínuo, também não é a própria sociedade. E é por isso, obviamente, que nessa perspectiva da socialização tão importante, a gente passa a entender por que é que a sociedade também tem um curso de vida, não é, que se transforma. Não é? Ela não é estática. Não é? Ela pode ter culturalmente determinados aspectos que, de permanência mais rígidos que outros, conservadores, né? Do que outros, mas a sociedade toda, por mais conservadora que ela seja, ela se modifica também ao longo de um longo processo histórico, que é o seu curso de vida. Não é? Então a gente parte aqui de uma ideia, né, que é exatamente essa relação de identificação, vamos dizer assim, ou de igualdade, né, entre princípios de identidade que tem a ver basicamente com aquilo que eu falei anteriormente, de um substrato biosocial, não é? São tanto elementos fisiológicos humanos, do ponto de vista de uma biologia, de uma biologia humana, da natureza, não é? Do inatismo, de elementos inatos, genéticos, da transmissão genética, etc., quanto o aspecto fundamentalmente da vivência direta da realidade social em termos da nossa integração coletiva. Tudo isso vai constituindo o sujeito efetivamente. Né? E isso tem a ver, na vida prática cotidiana, com o entrelaçamento daquilo que a gente já falou, né, em outras vezes também, das categorias de diferenciação, o outro termo-chave da sociologia, né, que é exatamente a consciência, a análise, vamos dizer assim, o foco sobre os processos, sobre os aspectos de diferenciação social. Né? Os elementos que demarcam a vida social e tornam a vida social complexa como ela é. Né? O mundo social não é uniforme, homogêneo, estanque. Né? Tem uma dinâmica e essa dinâmica ela tem a ver basicamente com tensões, né, entre ordem e não gosto de usar muito esse termo nesse caso, né? Ordem versus desordem, mas é a ordem e a criatividade, vamos dizer assim, né? A força da mudança, né? Ela opera ali junto nessas tensões. Né? E aí vocês já viram um pouco sobre isso aqui, que eu já tinha apresentado em uma outra aula, né? Sobre essa ideia, né? Que esses princípios de identidade, eles na realidade constituem, vamos dizer assim, marcadores sociais da diferença. Tá? É o sentido de que é inevitável, né? Quer dizer, nós nascemos, de uma certa forma, em torno de diferenças. Tá? Existem semelhanças, obviamente, mas aqui eu estou ressaltando o elemento fundamental dessas diferenças, né? É, que tornam a vida social, obviamente, tensa em determinados aspectos, mas que justamente permitem a mudança. Numa próxima aula, especificamente sobre o tema da evolução e tudo mais, e sobre a questão exatamente das tensões entre mente e corpo, né? Eu vou comentar um pouco mais sobre isso, mas é a ideia que está aqui por trás do que Antônio Damasio, que é um neurofisiologista contemporâneo, ele chama do imperativo homeostático.
tá? Que é a ideia também que ele tira isso, na realidade, de um filósofo, né, do século XVII, que é o Spinoza, que pensa exatamente na ideia da força que nos conduz, vamos dizer assim, né, no próprio sentido da vida, e que ele chama de conatos, né, que é exatamente essa força que a gente não sabe explicar de onde vem, que ela está aí, é a força pela vida. Né? Então a gente pode dizer que no mundo social, esse elemento vital de força, né, pela vida tem a ver basicamente com a demarcação de diferenças, ou com um processo contínuo, né, de diferenças. Né? E isso tem a ver com aquilo que eu já tinha falado anteriormente, né, dentro da perspectiva de um sociólogo, que de uma certa forma a gente pode dizer com o pé no cognitivismo, não é, que foi Pierre Bourdieu, trabalhava com a noção, né, desse conatus, vamos dizer assim, né, esse sentido, a busca de sentido para a vida, através da ideia de uma luta, né, uma luta classificatória, né, uma luta pela disposição que nós indivíduos temos de classificar o mundo, de pôr ordem no mundo. A ideia de classificação tem a ver com a ideia de colocar ordem, né, sentido para as coisas, não é? Em termos das suas marcações, do que é diferente do outro. Claro, porque se eu não posso criar diferenciação, para mim vai ser tudo a mesma coisa. Então vai ser uma classe única. Mas o mundo não é feito de uma classe única. São diferenças infinitas. Né? Essas diferenças elas podem ser puramente reflexos de um mundo físico, como, por exemplo, o espectro de luz e a incidência da luz e as cores, não é? Como ele pode ser muito mais do que isso, por exemplo, no mundo social. Não é? Através exatamente de determinadas marcações muito explícitas, vamos dizer assim, que às vezes vêm de elementos inatos e às vezes são desenvolvidas ao longo da vida social. Aí, obviamente, a gente está falando, né, obviamente, nesse caso aqui, desse núcleo mais importante aqui, esse núcleo duro aqui, de determinadas categorizações sociais, né, que implicam uma divisão de mundo, como dizia o Bourdieu, não é, que tem a ver basicamente com uma ordenação do mundo em termos de uma visão, no sentido de uma compreensão, de um entendimento desse mundo, não é, que é uma disputa. Essa divisão, ela não está dada, ela é elaborada continuamente a partir de seres, nós, indivíduos, corporificados, não é, em termos de um eu social, não é? Ou seja, dessa interação com os outros. Nós construímos isso juntos, não é? Então aí o processo de socialização ele vai incidir necessariamente ou ele vai convergir, né, muito fortemente para esse aspecto aqui, né, de categorias fundamentais. Daí a ideia forte lá que eu tinha apresentado anteriormente também no outro vídeo, numa outra videoaula sobre interseccionalidade, né, que tem a ver basicamente com a integração, vamos dizer assim, né, o entrelaçamento, né, dessas diversas categorias fundamentais do humano. Né? A ideia de gênero, geração, né, raça, etnia, classe. Né? Que são elementos que misturam aí o inato, né, e o adquirido. Né? Os aspectos da natureza e da cultura. Não é? Esses elementos eles são definitivos no processo da socialização, porque nós encontramos um mundo que não está dado, mas ele está organizado de uma determinada forma, porque nós nascemos no meio de uma comunidade, no seio de uma comunidade, né, já instituída, organizada, classificada dentro de um processo de luta contínuo, né, com visões específicas e divisões específicas, né, sobre esse mundo. Não é? Então nós nascemos com uma pauta sobre a qual nós vamos ser socializados. Daí essa ideia, né? A socialização ela vai e vem nesse processo. Ela é o processo, né, de desenvolvimento dessa classificação. Uma luta contínua. E isso envolve, obviamente, esses marcadores sociais da diferença num princípio entre o inativo entre o inato e o adquirido, entre a natureza e a cultura. Tá? Constantemente esse vai e volta, né? Esse vai e vem, melhor dizendo, essa busca contínua de elementos na nossa interação cotidiana com o mundo exterior, né? O mundo físico e o mundo social, o mundo da natureza, melhor dizendo, e o mundo da cultura. E esse elemento ele é integrador, né?
o termo-chave que eu quero desenvolver com vocês aqui daqui a pouco é a noção de hábitos, tá? Que é um conceito sociológico desenvolvido por Bourdieu para mostrar exatamente ou para ressaltar esse elemento forte, vamos dizer assim, do processo de interação cotidiana, que não abre mão dessa perspectiva de uma mente incorporada, inclusive. Né? Essa ideia do inato e do adquirido dialogando constantemente. Tá? Para a gente fechar aqui esse primeiro aspecto mais geral, né, dessa grande introdução que eu fiz aqui sobre a socialização, a gente tem que entender que esse processo de socialização contínua ele vai integrando essas classificações, né, essa forma da gente disputar, né, a imposição de uma ordem para o mundo a partir de categorias inatas e adquiridas, né, que ocorrem no nosso cotidiano a partir da construção de uma linguagem compartilhada sobre o mundo, não é? A partir da nossa interação. E daí o sentido muito importante que vem desde lá de Mead, né, da psicologia social de Mead, sobre a perspectiva interacionista, que é exatamente a ideia de comunicação. Né? Nós, indivíduos humanos, somos, sobretudo, indivíduos de comunicação, né? Agentes, melhor dizendo, de comunicação. Não é? Sem esse princípio, nós não poderíamos entender o próprio processo da socialização. Por exemplo, na história do Kaspar Hauser, né, que vocês também acompanharam, a gente vê isso muito presente. Não é? A lógica ali é uma ficção, de uma certa forma, sobre fatos reais, que acelera, vamos dizer assim, o processo de aquisição de uma linguagem que possibilita uma comunicação cada vez mais elaborada com o mundo externo e com a comunidade a qual ele veio conhecer. Né? E veio se socializar posteriormente. Né? Mas o processo de comunicação ele é fundamental, por exemplo, para a própria comunicação da ideia de sensações, né? Estados, né, de sensação muito elementares, por exemplo, como a sensação de dor. Né? Então, por exemplo, quando ele passa o dedo, né, na vela, na chama da vela e se queima, não é? Num primeiro momento ele não tinha nem como expressar exatamente aquilo no sentido comunicativo. Não é? As pessoas percebem ele chorando, mas ele não dá um berro, ele não grita, ele não se contorce, ele não faz aquilo que normalmente as pessoas na sociedade fazem. Né? Então ele vai desenvolver uma linguagem para isso, né? No processo dele de socialização, na segunda etapa da vida dele, né? E vai desenvolver isso cada vez mais. Isso vai ter um impacto, obviamente, no processo de construção de uma identidade, de um self. Ele começa a se questionar naquele mundo, por exemplo, ele começa a sentir a pressão do bullying, que é o quê? O bullying nada mais é nesse sentido do que uma luta classificatória original, né? Dentro da nossa perspectiva, na primeira socialização, principalmente quando nós somos crianças e vamos sofrendo, né, na disputa cotidiana e vamos acomodando um sentido interior, né, de sujeito, de consciência no mundo. Né? E ao fazer isso, nós vamos adquirindo determinadas resiliências para lidar com essa situação. No caso do Kaspar Hauser, já adulto ou já mais velho, quando ele chega nesse processo de socialização, ele vai se dando conta disso. Não é? Ele vai adquirindo, através da linguagem, da interação cotidiana e na sua comunicação, capacidade de integrar, ou seja, de corporificar esse eu, não é? O seu novo eu, né, da sociedade, o novo eu social, na correspondência com os outros. E ele vai percebendo deficiências, não é? Que os outros vão impondo a ele, de uma certa forma, esse reconhecimento. Né? Você é diferente, e você é diferente de uma maneira, entre aspas, negativa, porque você é limitado intelectualmente, você pode ser uma pessoa perigosa, você não foi socializado ao ponto de controlar as suas próprias pulsões, você pode ser uma pessoa que se torne violenta, e assim por diante. Todos esses processos que a gente visualiza ali no filme, que tem a ver basicamente com a etapa fundamental da socialização, que é a construção de uma identidade, do próprio eu social. Não é? Lembrando que esse eu social, né, finalmente, né, ele tem aqui essa integração, né, a gente vê a integração entre o individual e o coletivo. Não é? Bom, aí a gente chega na noção de hábitos, tá, que é uma noção fundamental. Por que ela é fundamental? Porque a socialização, ela desde sempre ela foi pensada em alguma coisa que tem a ver com uma continuidade, com uma recorrência do comportamento humano. Não é? E do comportamento humano junto à sua coletividade, dentro de uma comunidade. Então tem a ver com essa noção de quê? De hábito. Não é?
essa noção de hábito ela é extremamente difundida no pensamento social e na sociologia, obviamente. Tá? E a ideia de hábito ela está associada a uma noção que de incorporação de valores, tá? Que vamos dizer assim, se expressam nas nossas práticas cotidianas, práticas habituais, não é? Maneiras de se comportar. Por exemplo, não assoar o nariz quando a gente está comendo junto com outras pessoas na mesa. Não assoar o nariz, por exemplo, na mesa. Isso é um hábito que a gente pode entender nesse caso que é resultado de uma socialização. Isso não era assim. Não é? Existem várias sociedades antigas no mundo, etc., em que esses hábitos, por exemplo, alimentares, de comportamento, de etiqueta, não é? Eram completamente diferentes. Não é? E isso tem a ver basicamente com a aquisição, obviamente, de uma funcionalidade ou de algo que é definido em aspectos coletivos, na construção de um eu social. Não é? Ou seja, você vai ser educado para se comportar adequadamente em determinados contextos. Ler o ambiente, né? Entender esse ambiente, não é? Comunicar também dentro desse ambiente e entender as mensagens que esse ambiente nos passa, não é? E entender como se comportar segundo determinados marcadores ou classificações, não é? Legitimadas dentro naquele contexto, por exemplo. Tá? Então, a ideia de hábito é uma ideia, na verdade, de uma consolidação desses marcadores sociais, dessa incorporação, né? Dessa introjeção que vai criando automatismos. A ideia de hábito está muito ligada, na verdade, a essa introjeção de automatismos. Não é? Então é algo que a gente adquire, né? Principalmente. Nós podemos ter hábitos naturalizados, né? Em certo sentido, inato, podemos, não é? Porque muitas vezes o nosso corpo, obviamente, no mundo, ele vai se colocando e vai sendo, obviamente, sofre pressões muitas vezes ecológicas, mas ele tem maneiras inatas, não é? Genéticas, por exemplo, que permanecem, não é? De gerações anteriores que se desenvolvem para lidar com determinado problema do mundo real, não é? E que permanecem como um automatismo. Mas a ideia fundamental de hábito, ela está ligada, obviamente, né? E esse é o ponto-chave aqui, a uma noção, na verdade, sociológica mesmo, né? Ou seja, é um elemento, um automatismo que a gente apreende, não é? Que nós somos ensinados, educados. Então, aquela coisa de você tem que ter bons hábitos. A boa educação implica em bons hábitos, é o que diz o próprio senso comum, não é? Então, Bourdieu, ele vai desenvolver uma noção mais aprofundada ou mais analiticamente mais precisa dessa noção de hábitos, que faz essa ponte entre o inato e o adquirido, entre o indivíduo e a coletividade. Tá? E nesse sentido eu vou usar mais aqui nessa nossa aula sobre socialização. Então, primeiro, a gente busca, né, com o próprio Bourdieu, a noção inicial que ele vai buscar fazendo essa exegese, de onde vem essa noção do hábito, não é, como uma atividade, um automatismo da vida cotidiana. E aí ele vai buscar isso em Aristóteles, não é, que trabalha muito, de uma maneira muito profunda, não é, essa noção exatamente da relação entre mente e corpo, de uma certa forma, e a gente vai falar mais disso em outra aula, não é? Mas que ele ressalta essa relação fundamental, né, na psique humana entre exatamente o que seria uma forma, uma predisposição, não é? E essa força, vamos dizer assim, conativa, digamos assim, né, que está ali presente, né, para a vida. E aí o Aristóteles fala, né, da exis, né? A exis, né, são as atitudes e as aptidões corporais, né, que são incorporadas na socialização, os modos, né, de se comportar, por exemplo, que são incorporadas durante a socialização, não é? E que se tornam espontâneas na ação cotidiana, ou seja, no comportamento, esse é o automatismo. Aqui tem um foco muito forte no corpo. Tá? Mas lembrando que para Aristóteles essa noção do corpo não era exatamente dentro de uma perspectiva dualista de substância, como era o próprio platonismo. Naquela época eu já falei isso também numa outra aula, numa outra videoaula. Era uma noção mais integrada, vamos dizer assim, né, do corpo que pensa, que vive, etc., não é, que processa, não é, através exatamente de determinados hábitos, a partir de determinados hábitos. Bom,
Depois de Aristóteles, né, mais ou menos 1000 e tantos anos depois, uma noção, né, com Tomás de Aquino vai se estabelecer e vai ampliar um pouco essa noção do pura e simplesmente corpóreo. Né? Não vou dizer exatamente pura e simplesmente corpóreo, mas de alguma coisa muito fundamentada nesses automatismos corpóreos, né, incorporados, etc., e que se expressam no comportamento cotidiano do indivíduo, que é uma noção que envolve ou amplia o sentido da prática também para elementos, vamos dizer assim, que têm a ver, de uma certa forma, com representações do mundo, não é? E que é essa noção do hábitos no sentido latino, né? Com o radical latino aí, vamos dizer assim, desses automatismos, né? E aí o automatismo tem a ver basicamente com a inculcação, né? Ou seja, com a incorporação, com a introjeção de práticas. Aí eu coloquei aí entre parênteses religiosas, porque Tomás de Aquino vinha nessa tradição, não é? Medieval, vamos dizer assim, de trabalhar com a ideia, né, dentro da filosofia, é, é, buscando uma explicação do mundo, uma fundamentação da ideia divina, vamos dizer assim, né, que impõe ordem nesse mundo. Não é? E aí tinha muito a ver, basicamente, com um discurso, obviamente, com uma perspectiva religiosa sobre a vida. Né? E aí estava querendo dar uma atenção, né, especial a esse aspecto do hábito que nós, vamos dizer assim, seria o aspecto inato, mas o inato no sentido da própria religião, não é? De algo que a gente incorpora e que dá vazão a partir das práticas religiosas cotidianas que nos conservam no bom caminho para o qual nós nascemos, que nós devemos aderir. Não é? Então, de uma certa forma, essas práticas da vida religiosa elas vão se tornando, não é, espontâneas, não é, na vida cotidiana, e elas têm que ser trabalhadas cotidianamente, não é? Porque Deus nos dá, de uma certa forma, vamos dizer assim, as condições disso acontecer, mas nós devemos nos esforçar e trabalhar para manter esse tipo de automatismo no bom caminho, vamos dizer assim, tá? E aí o Bourdieu ele vai sintetizar esses dois, de uma certa forma, numa nova abordagem do que ele vai chamar hábitos. Tá? Ele vai manter o radical latino, tomista, de uma certa forma, mas ele vai avançar enormemente em relação a essa perspectiva tomista. Tá? Ele vai para uma perspectiva que a gente pode dizer relacional, não é? Integradora, vamos dizer assim, do aspecto sociológico, entre mente e corpo, entre inato e adquirido, entre natureza e cultura, vamos dizer, todos esses elementos juntos. E aí eu botei textualmente o próprio Bourdieu falando, que não é um jargão fácil, mas vamos tentar destrinchar isso aqui. Ele vai dizer, olha, os condicionamentos associados a uma classe particular de condições de existência, que ele está dizendo aqui, são exatamente condicionamentos. O hábito é um desenvolvimento condicionado. Né? Então, por exemplo, aprender uma linguagem, a gente vê no caso das crianças selvagens. Se elas não foram condicionadas do ponto de vista apropriado da aquisição da linguagem, desenvolvimento de uma sintaxe, ou melhor, de uma gramática adequada, né, para aprender a comunicar determinados elementos do mundo, representações, utilizar representações para encaixar nesse mundo, elas não vão desenvolver esses condicionamentos. Não é? Ou seja, isso não vai virar um automatismo, né? Vai caminhar para um outro sentido. Não é? Então, esses condicionantes, na verdade, eles nos ajudam exatamente a trabalhar as condições de existência. Então, no caso das condições de existência das crianças que são afastadas do convívio apropriado com a sua família, elas vão, na realidade, ter um material bruto, vamos dizer assim, muito diferente de condicionamentos, de condicionantes. E é por isso que isso vai ter um impacto específico dessa ideia que o Bourdieu chama aí de classe particular, de condições de existência, ou seja, isso importa, não é? Aonde nós nascemos, como nós vamos ser socializados nesse contexto, não é? Tem um impacto definitivo sobre o desenvolvimento do nosso próprio eu social. É isso que ele está dizendo, ou seja, tem uma interação aí que tem que ser levada em conta, tá? Então, esse processo, desde a origem, ele vai impactar
nos automatismos, ou seja, nos hábitos, que são o quê, na opinião do Bourdieu? É uma definição primeira que ele dá. Esses hábitos, eles são sistemas de disposições duráveis e transponíveis. Tá? O que ele quer dizer com isso? Primeiro, ele não está substancializando esses sistemas. Ele não está falando quais valores devem estar dentro desses sistemas, porque para Bourdieu, os valores em si mesmos vão variar enormemente nas culturas, entre as origens sociais, os grupos, etc. E isso não é o ponto mais importante. Na verdade, esses são condicionados muitas vezes. Não é? O que importa para o Bourdieu é a forma, vamos dizer assim, como esses valores vão ser apresentados. Por isso ele está falando de condições de existência. Não é? Os valores podem se tornar condições de existência, especialmente quando eles são, entre aspas, naturalizados. Eles passam a ser creditados como universais, vamos dizer assim, ninguém se questiona sobre isso. Daí aquela famosa frase do Bourdieu, que eu já citei em outras aulas, sobre transformar o ordinário em extraordinário, o trabalho do sociólogo. Ou seja, a gente tem que entender que esses valores, eles não são inatos, eles são adquiridos. Não é? E são adquiridos na interação dos contextos, né? Da nossa vida prática nos contextos, da maneira como nós adquirimos isso e incorporamos, né, no nosso próprio corpo, no nosso próprio sentido, né, e construção do sujeito no mundo, né, o nosso eu social. Né? Então, esses sistemas de disposições, que tem um aspecto mais apenas da forma, não é? Ele tem aspectos duráveis e também que se transpõem, ou seja, são mais permanentes. Ele não está dizendo com isso aqui, tá, gente, que esse sistema ele é fixo. Tá? A noção sistêmica de Bourdieu é relacional. Depende exatamente de cada momento de interação. Quais são os focos de referência na interação, as perspectivas de primeira e terceira pessoa, não é? Os processos, a dinâmica, né, dos valores que estão colocados naquele contexto e assim por diante. Não é uma coisa dada. Aí você pode pensar, bom, mas então, não é, o que permanece efetivamente? Permanece é uma força conativa, vamos dizer assim, não é, nesse processo de construção, obviamente, do mundo social. Não é? Por isso mesmo, o próprio hábitos ele não está dado de uma maneira imutável. Não é? Ele não é substancializado. Tá? Ele é visto de uma maneira relacional, processual. Tá? Isso vai ficando mais claro aqui. Então, o termo que Bourdieu usa para isso é essa ideia aí de estruturas estruturadas de um lado e estruturas estruturantes de outro. Tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes. A única coisa que eu quero ressaltar é que essa ideia dele, estruturas estruturadas predispostas, seriam aqueles elementos que nós herdamos de uma certa forma nesse mundo. Então nós nascemos e já encontramos a linguagem definida, de uma certa forma. Nós encontramos uma gramática do português, nós vamos aprender isso com os nossos pais e com as pessoas com as quais a gente se relaciona no seio da família e depois na escola. Mas essa gramática ela não é uma coisa totalmente rígida, pensada como outros sociólogos anteriormente muitas vezes já pensavam, totalmente dada, estruturada. Para Bourdieu, ela te dá um porto seguro, uma referência inicial, mas ela mesma ela vai se transformando. A própria apreensão dessa linguagem não é exatamente igual. Todos nós lidamos diferente com a nossa própria língua chamada portuguesa, aqui no caso, não é? Desenvolvemos habilidades diferentes. Tá? Então, esse é o sentido. De um lado, você tem estruturas estruturadas, de uma certa forma, que elas já são encontradas ali. Tá? Mas elas também funcionam como estruturas estruturantes, porque a gente vai pegar isso, que está aqui, de uma certa forma, aparentemente naturalizada, e nós vamos, na verdade, dentro da maneira como nós incorporamos e interagimos no cotidiano com essas referências, elas vão ser modificadas, elas vão ser manipuladas, vão ser negociadas em novos contextos, muitas vezes. Algumas coisas que nós usamos achando que ela funciona, e quando chegar numa determinada situação, um novo contexto, aquilo não vai deixar de funcionar. Nós vamos reprocessar aquilo rapidamente e construir talvez algo novo, que é uma nova estruturante nesse caso. Vai preservar uma continuidade, um eixo, vamos dizer assim, mas em mudança, numa perspectiva de mudança. Tá? Então ele vai dizer, né, isto é, enquanto, né, o hábitos, enquanto um sistema de disposições, enquanto princípios geradores e organizadores de práticas e de representações. Aqui é o ponto central. Ou seja, o Bourdieu não está substancializando, ele está querendo evitar esse problema. Ou seja, eu não vou encontrar socialização em valores. Tá? É o contrário. Os valores são socializados
pelos indivíduos, nos indivíduos e entre os indivíduos, não é? Numa coletividade, não é? E isso constitui exatamente as nossas próprias práticas que criam, que elas passam a ter sentido no mundo, ou seja, o nosso comportamento ele vai ser educado, né? Vai passar a ser um comportamento adequado, hábitos, automatismos que nós damos como naturais, né? Naturalizados, né? Vão ser normalizados, o próprio sentido de normalização ou de normatização que vem através de valores carregados, né? Que são tão recorrentes, tão frequentes que nós tomamos como dados, como certos, né? Quando na verdade eles estão aí, fazem parte de um processo contínuo de renovação, de reprodução, renovação na nossa própria relação cotidiana com esse mundo. Né? E essas representações que podem ser objetivamente adaptadas ao seu objeto, ao seu objetivo, melhor dizendo, que é exatamente esse de impor ordem no mundo, não é? De normatizar, ou seja, é uma coisa, tem uma circularidade aí nesse reforço, não é? De alguma coisa que nós aprendemos e que nós voltamos para o mundo para impor de novo ao mundo em termos de ordem, de ordenamento, né, desse mundo, de classificação, né, sem supor a intenção consciente de fins, ou seja, sem supor uma racionalidade intrínseca desses hábitos que a gente tem, que a gente acha que é natural. Por quê? Porque é racional. Se comportar como nós comportamos, né? Cumprimentar as pessoas, seguir determinadas etiquetas, etc., de uma certa racionalidade, porque nós fazemos isso por quê? Porque nós estamos conscientes disso. Não, nem sempre. Não é? Esse processo da ideia da constituição de um hábito é exatamente esse elemento aí de práticas e representações que muitas vezes nós não temos plena consciência delas. A gente vai ver isso depois numa aula que eu vou tratar sobre essa questão da relação entre estados mentais e físicos, principalmente, né? Então isso tem a ver basicamente, né, com essa noção, né, de uma certa forma de automatismo mesmo, não é? Muitas vezes nós temos consciência prática ou instrumental, melhor dizendo, desse fim que a gente quer alcançar, não é? E também nem de um domínio expresso de operações necessárias para atingi-los, ou seja, nós tampouco precisamos de estarmos conscientes, não é, de um sistema de operações, não é, constante, a gente assimila isso como normal, como natural, não é? E a própria sociedade também faz isso, através das suas instituições que começam a regular a vida, por exemplo, a própria família, não é? Mas que também não se fixa, vamos dizer assim, ou não deixa isso plenamente claro. Não é? A ideia de quando isso se transforma em ideologia, não é? Na maneira de justamente impor como se fosse uma maneira completamente naturalizada, é na realidade esse domínio aí de expressão de operações, né, cotidianas, contínuas, que são amparadas coletivamente, vamos dizer assim, pela própria coletividade. Então, para terminar esse ponto aqui, né, o hábitos, né, em Bourdieu, ele na verdade é um elemento de criação, né? Ele gera práticas, né, cotidianas, práticas recorrentemente, que geram inovação, a ação humana, né? Essa autonomia nossa, o desejo, de certa forma, pela liberdade, né? Esse aspecto da força vital, né, que nos impele, né, para viver o mundo, né, nos impulsiona, melhor dizendo. Né? E esses elementos têm a ver basicamente com o que o Bourdieu chamava de esquemas, no sentido cognitivista, aí, não é? Esquemas mentais incorporados, né? Incorporados, ou seja, que fazem parte da nossa própria existência fisiológica. Tá? Então são esquemas de percepções, os hábitos, na verdade, são esquemas de percepções que implicam, né, o modo de ver e de perceber o mundo. São esquemas de apreciações que têm a ver basicamente com os nossos modos de apreciarmos o mundo, de avaliarmos o mundo, de julgarmos esse mundo em termos de classificação, ou seja, em termos de relações de diferenças, marcadores de diferenças e semelhanças, não é? De impor uma classificação sobre esse mundo. Então também os hábitos também são esquemas de ação, né, para o comportamento, os modos de se comportar, de se colocar no mundo. Então é esse conjunto de elementos incorporados, ou seja, socializados constantemente desde o momento que nós nascemos. É essa noção aí, de um lado, tanto de estruturas mentais, quanto de manifestações corporais, da ideia aristotélica da exis, né? De algo que está colocado também na imposição do nosso próprio corpo. Tá? Então, se eu não tenho determinadas habilidades, entre aspas, corporais, por exemplo, no meu caso, eu sou diabético. Não é? Eu tive que me socializar em práticas de diabetes, tem mais de 20 anos que eu sou diabético,
eu me tornei diabético jovem e eu tive que sofrer um novo processo de socialização, não é, para adaptar e tornar, de certa forma, é, é, habitual, não é, tornar automático determinadas práticas da convivência, da meu estabelecimento no mundo. Não é? Então tem a ver basicamente com imposições do próprio corpo, não é? Ou seja, dessa exis, da maneira como nós nascemos, no momento que nós nascemos, na maneira como nós também temos a possibilidade de estender a nossa corporalidade para o mundo externo, não é? Utilizar tecnologias, etc., para desempenhar determinados papéis, funcionalidades, etc. Então isso tudo tem a ver com essa noção, inclusive mais funcionalista, de certa forma, não é, de pensar o processo de socialização. Não é algo simplesmente dado, não é? É um processo crítico, na verdade, reflexivo, que ocorre ao longo da vida, na perspectiva dos indivíduos, do seu curso de vida, não é? Mas também na perspectiva da coletividade, do curso de vida da própria coletividade, dessa interação cotidiana. Por isso mesmo, esse sentido último aí que Bourdieu dá entre condições de existência e as próprias trajetórias. Ou seja, esses elementos eles não estão dados a priori, não é? Embora alguns elementos inatos estejam lá, mas eles vão ser acionados ou não dependendo exatamente da interação cotidiana em uma determinada trajetória, que vai se construir socialmente. Não é? E aí a gente pode chegar então para o final aqui dessa minha videoaula, da apresentação, não é, que tem a ver basicamente com o quadro geral da socialização. Né? Por tudo isso que eu já falei, deve ter já ficado mais claro agora, né? Que aqui, gente, nesse ponto aqui, o vídeo aqui não está permitindo vocês verem, mas é a formação do self, né? Basicamente, né? Deixa eu tirar a minha face aqui, vocês estão vendo, que tem a ver basicamente com essa relação primeira, vamos dizer assim. O quadro da socialização é, na verdade, uma circularidade, vamos dizer assim, nesse longo processo entre socialização, que tem a ver basicamente com a formação de um eu social, né, que está colocado aqui, né, e dos agentes da socialização propriamente que possibilitam a formação desse eu social, né, na socialização a partir exatamente das interações cotidianas e do desenvolvimento da linguagem, né, da formação da linguagem que permite a gente criar um mundo de comunicação. Não é? Então, entre os agentes da socialização, tá, os principais que a gente pode expressar são esses aqui: a família, o que a gente pode chamar em termos também sociológicos de grupos de referência e instituições. Os grupos de referência são grupos mais informais, vamos dizer assim, de referência para a socialização. Eu destaquei aqui a família, que é também uma instituição social, mas porque a família é uma instituição original. Não é? Nós, indivíduos, surgimos em grupos familiares, tá? Tanto de um ponto de vista meramente biológico, no sentido da reprodução humana, da reprodução biológica, quanto posteriormente no desenvolvimento, né, pleno de um sentido social, né, da vida, ou no sentido cultural, vamos dizer assim, um encontro também desse aspecto da natureza da cultura. A família se torna um locus prioritário do desenvolvimento, né, da socialização humana, do desenvolvimento de uma identidade pessoal, né, dessa ideia do sujeito, né, como eu já falei aqui, ou seja, a formação do self. Então a família é um locus preferencial, como eu disse, mas outros grupos de referência vão se desenvolvendo ao longo, junto com a própria família, com o sentido da família, né? E vão, de uma certa forma, reforçando socializações, valores, inclusive de ordem familiar. Então a gente tem vários grupos de referência aí que organizam, vamos dizer assim, o sentido da amizade, das relações de confiança, né, de proximidade, as relações de trabalho, de cooperação para desempenhar determinadas tarefas, a ideia de vizinhança, que tem a ver basicamente com a convivência num local de referência, um território, né? A noção da escola, que aqui já faz parte de uma referência mais formal, formalizada, institucionalizada propriamente, que tem a ver basicamente com a ordenação, né, a maneira de controlar o processo de educação, né, em termos de valores comuns, valores mais universais que vão além da própria família,
e que tem a ver basicamente com a vida em comunidade. O sentido também da igreja, que é outra institucionalidade que vai além da própria família, não é? O sentido também de clubes sociais, aqui num sentido bem amplo, tá? De convivência social cotidiana, que pode ser desde, por exemplo, referências identitárias muito fortes, como clubes, né, de convivência, por exemplo, clubes de lazer, né, de diversão, como, por exemplo, torcer para um time de futebol, não é, efetivamente se identificar com um time de futebol, ou podem ser, por exemplo, movimentos, né, sociais em termos de política mesmo, e no sentido da construção ideológica do mundo, da disputa ideológica para o mundo, por exemplo, sobre essa questão dos movimentos, por exemplo, identitários, né, movimento negro, movimento feminista e assim por diante. Então, todos esses elementos entram aqui, na verdade, como grandes grupos de referências que podem ser mais ou menos formais e informais. Então, aqui essa referência é basicamente entre grupos de referência e instituições nesse sentido. Então, a socialização, ela ocorre, né, num primeiro momento, né, ela ocorre, né, sempre, né, articulando esses diversos aspectos. A gente tem aqui, né, agentes socializadores, né, que nos ajudam a regular durante o processo do ciclo vital, do curso de vida, não é, a elaboração de um eu social. Não é? E aí, obviamente, que essa socialização, nessa perspectiva dos grupos de referência, ou melhor, dos agentes de socialização e da formação do eu social, a gente tem que entender que ela não é homogênea, nunca é homogênea e única, né, exclusiva numa forma, num processo. A socialização, a gente vai encontrar ela ocorrendo, a gente poderia dizer, num termo funcionalista, em dois momentos-chave, tá, no curso de vida, que é uma socialização chamada primária e uma socialização chamada secundária. Tá? No processo de continuidade da vida do indivíduo, nós somos submetidos constantemente a variações, vamos dizer assim, dessa socialização. Num primeiro momento da nossa vida, isso tem a ver basicamente com as nossas idades, vamos dizer assim, não é? Fundamentalmente a gente observa, né, de uma maneira muito clara, não é, o elemento primário na formação de uma identidade basal, não é, incorporada, profunda. Tá? São os elementos que nós adquirimos logo nos primeiros anos da nossa infância. Tem toda uma psicologia, por exemplo, principalmente piagetiana, né? Eu já falei também um pouco sobre isso antes, a perspectiva tanto do Piaget quanto também Vygotsky, por exemplo, que pensavam exatamente no processo da educação, da socialização infantil, não é? Ou das etapas, né, do processo de construção do mundo, a construção social desse mundo, através exatamente do processo de socialização primária, num primeiro momento, não é, que tem a ver basicamente com o desenvolvimento da linguagem, inclusive. Né? Isso tem a ver com a formação de uma identidade básica, uma identidade elementar, que é a formação do próprio ego, não é? Que vai se constituindo posteriormente no encontro com os outros, no convívio social, fundamentalmente, vai desenvolver, não é, o sentido da existência na interação, na integração, não é, a partir do reflexo do outro. Não é? Ou seja, a formação do eu social tem tudo a ver com o processo justamente de entrelaçamento, vamos dizer assim, dessas diferenças que se vê no mundo exterior e que se assume ou se incorpora também no eu. Não é? Nesse eu, nesse ego, né, que a gente poderia dizer num primeiro momento biológico, seguindo aí também a perspectiva midiana, né, que também pensou mais ou menos dessa forma. E aí figuras como Piaget e o próprio Midi pensaram em etapas, né, nesse processo de socialização. Não é? Na etapa primária, vamos dizer assim, fundamentalmente, o momento primário, na verdade, para uma certa psicologia do desenvolvimento, seriam quatro fases, não é, que tem a ver com as idades iniciais, que vai desde o nascimento até mais ou menos o início da adolescência, não é, ou melhor dizendo, a adolescência propriamente dita, né? E que a gente tem todo um processo primarista, aí, vamos dizer, não é, de incorporação e aprofundamento, obviamente, de determinados valores que, na verdade, são nada mais, nada menos do que marcadores sociais, né, de diferença e de semelhanças, que são transmitidos através, obviamente, dessas instituições ou desses grupos de referência, como a família e como os outros grupos da vida cotidiana. Não é? Do outro lado, a gente vê a socialização secundária, que ela pode acontecer muitas vezes já nas fases iniciais da vida,
não é? Principalmente a partir do momento em que o indivíduo, na terceira fase, no sentido no esquema piagetiano, já está desenvolvendo um senso mais crítico sobre o mundo, não é? As crianças ali, mais ou menos entre 8 e 12 anos, por exemplo, né? Em que elas começam a receber também um tipo de socialização que envolve, na verdade, a acumulação de que a gente pode chamar de camadas variáveis, né? Fluidas, relacionais, né? De sentido do mundo, vamos dizer assim, que são, na verdade, conjuntos de valores, né? Que remetem a grupos de referência, muitas vezes específicos. É o momento que a criança, por exemplo, começa a adquirir mais autonomia em relação aos próprios pais, né? Obviamente, por quê? Porque a convivência com colegas, por exemplo, amigos na escola, começam a criar outras referências para esses marcadores. Né? E na adolescência, do ponto de vista piagetiano, é um momento mais crítico de estabelecimento dessa autonomia frente ao mundo, não é? E a capacidade recursiva de se espelhar no mundo, e entender e criticar o mundo, né? Ocorre exatamente do ponto de vista etário, né, do ciclo de vida do indivíduo, é exatamente na fase da vida, da transição para a vida adulta, que é a adolescência. Não é? É justamente um momento crítico em termos de experimentação social, vamos dizer assim, dos grupos de referência, que vão apresentar novos marcadores que antes não estavam, vamos dizer, disponíveis dentro da família. Não é? Que é uma forma muito mais homogênea, integrada para dentro. Né? A família tem muito esse sentido. Não é? E por isso mesmo esse locus prioritário na formação inicial. Ser extremamente rígida, estável, talvez melhor do que rígida, mas estável, consistente, né? Forte em termos de sentimentos, né? Que vão sendo incorporados, né? A relação de sangue, vamos dizer assim, não é? E de afinidade que vai se estabelecendo ali dentro, né? Nesse convívio constante de uma grande proximidade da vida social, que estabelece vínculos muito fortes, né? Laços fortes de convívio, não é? Que garantem exatamente o respeito, a confiança, a ideia de autoridade, a relação de obediência, o desempenho de papéis fundamentais, não é? Sem os quais determinados indivíduos não viveriam. Não é? Relação, por exemplo, entre pais e filhos, entre a ordem, vamos dizer assim, uma certa hierarquia em termos de funcionalidades, né, que impactam diretamente a vida dos indivíduos. Né? E aí, finalmente, né, essa ideia, né, que está associada aí com as variações, né, diversas, né, que tem uma origem biosocial, ou seja, o inato e o adquirido, que vão se compondo no curso, ao longo do curso de vida. Por isso que tem esse elemento, a socialização tem esse aspecto cumulativo, não é, dessas variações, porque nós nunca sabemos, vai depender da nossa experiência cotidiana. Não é? Por exemplo, eu não nasci diabético, mas eu me tornei diabético a partir exatamente da minha convivência, da minha experiência da vida cotidiana, por elementos, vamos dizer assim, fisiológicos, genéticos, mas também comportamentais, de convivência, com a maneira como eu vivia anteriormente, quando eu era mais jovem. Não é? E eu tive que me socializar ou ressocializar, aprender coisas novas, porque isso se tornou um marcador fundamental na minha experiência social, do meu eu social, na constituição do meu eu. Não é? Então isso passou a ser um elemento central no meu curso de vida. Né? E com isso, obviamente, eu fui acumulando novas socializações, aí, vamos dizer assim, novos hábitos sendo adquiridos e transformados os anteriores. Inclusive hábitos em termos de exes, né? Porque eu tinha um sistema endócrino que me favorecia enormemente em termos de um automatismo na autorregulação, vamos dizer assim, não é, de processos internos que não existem mais em mim. Meu pâncreas não produz insulina, não é? Então, com isso, eu tenho que me virar e tenho que me adaptar a um novo mundo, que não é o mundo normal, porque nesse mundo externo que eu convivo, a maioria das pessoas não tem esse problema, essa limitação que eu tenho. Não é? E não tem que se ajustar a isso, e não tem que criar novos automatismos, não é? Que tem que ser de alguma certa forma socializados, porque eu tenho que normalizar isso em termos da minha fachada. Muitas pessoas não sabem que eu sou diabético, e às vezes em determinados contextos de interação, isso vai ficar claro quando eu tiver que me manifestar a minha identidade de uma certa forma, numa nova disposição de sentido, vamos dizer assim, não é? E que pode causar um estranhamento. Algumas pessoas podem aceitar ou não aceitar determinadas disposições. Né? Bom,
Para terminar essa aula, esse último slide aqui que eu vou falar rapidamente, que tem a ver, basicamente, agora está muito fácil da gente concluir, não é? A importância da relação entre socialização e linguagem, que gera exatamente elementos centrais, vamos dizer assim, na formação do eu, principalmente. Essa formação do eu tem a ver basicamente com esse lado aqui, não é? Esses 3 pontos que eu destaquei. Primeiro, na socialização primária, a formação da linguagem, né, impõe uma construção de ordem no mundo, né, que é compartilhado. Isso tem a ver fundamentalmente com o controle das pulsões humanas. Ou seja, é a hora, né, o momento em que o inatismo ele vai ser, de uma certa forma, entre aspas, domesticado. Domesticado pela vida social. Por exemplo, o desenvolvimento de determinados hábitos corporais, inclusive, em termos de etiquetas, né, sociais, vão sendo rotuladas como boas, ruins, né, sendo positivadas ou negativadas, inclusive em termos de sensações, de sentimentos. Né? E daí a ideia de manipular fachadas, de me colocar publicamente no cenário, comunicar, né, a ideia, né, de mim mesmo, como que eu quero passar a minha imagem para os outros e assim por diante. Compartilhar essa imagem com os outros. De outro lado aqui, né, quer dizer, de outro lado não, além disso, né, a própria formação de uma noção do eu. Tá? Não é só uma noção identitária, pura e simplesmente, a formação, né, a tomada de uma consciência no mundo. Tá? É a formação exatamente de uma noção complexa do eu que tem a ver com esse termo de pessoalidade. Eu esqueci de falar, né, no anterior, esse controle das pulsões tem a ver com um princípio de pacificação. Porque, obviamente, se nós não tivéssemos desenvolvido isso no nosso processo evolutivo, provavelmente nós não teríamos sido bem-sucedidos, inclusive na transição das florestas para savanas na África de milhões de anos atrás. Tá? E isso também eu ainda vou fazer um vídeo especificamente sobre esse processo, aí, uma videoaula comentando isso. Mas aqui o que eu quero chamar a atenção é que esse elemento conativo do humano, né, da nossa força para viver, tem a ver com um processo constante de pacificação. Isso a gente vai ver mais à frente no nosso curso aqui, quando eu trabalhar a noção de Norbert Elias, um outro sociólogo que também tinha um pé muito forte nesse aspecto cognitivista e que chamava atenção exatamente sobre esse processo contínuo de pacificação, tá? Que é um elemento que funde os indivíduos em sociedade, sociedade nos indivíduos, né? E a formação do eu tem a ver com, na realidade, uma complexidade em termos da concepção de pessoa, né, ou de pessoalidade. Né? E daí essa noção compartilhada com os outros, ou seja, não tem como imaginar um indivíduo completamente alheio, né, a esse mundo social. Não é? Essa ideia atomística de um indivíduo ultra-racional, que pensa em si mesmo, de um ser incorpóreo praticamente, não é no sentido cartesiano, um indivíduo que está acima de tudo isso, transcendental, na sua própria racionalidade, não é? Ela é virtualmente, do ponto de vista sociológico empírico, ela não faz sentido algum. Tá? E a socialização é o elemento que nos mostra isso do ponto de vista analítico e real, empírico. Não é? Por quê? Porque exatamente o processo de socialização é uma forma de domar, vamos dizer assim, esse elemento do ego, que seria pura e simplesmente esse indivíduo único e atomizado. Nós não vivemos o mundo apenas na perspectiva da primeira pessoa. Né? Esse processo interativo ele é fundamental. Daí a socialização primária que vai estabelecer esses primeiros elementos fundamentais de um controle de pulsões e de um sentido de organização do mundo em torno de uma pessoa, de uma pessoalidade, de uma forma reflexiva de se colocar no mundo, e finalmente de um processo contínuo de socialização secundária, não é, que implica exatamente na apreensão, né, na aquisição de habilidades apresentadas na variação cotidiana, né, do nosso curso de vida. Né, através de elementos que nós vamos incorporando e vamos descartando. Então, de um lado, o que vai ser incorporado e sedimentado efetivamente na minha pessoalidade, na minha perspectiva e colocação no mundo, em termos de controle de mim mesmo, né, do eu, das minhas próprias pulsões, e também no controle dos outros, nas interações com os outros. Não é? Daí a ideia de aparecer com uma fachada determinada, desempenhar determinados papéis, ganhar confiança, conseguir impor autoridade sobre os outros e assim por diante.
né? Ou seja, que elementos eu vou incorporar efetivamente e sedimentar para tornar isso constante. Ou seja, o Dimitri, de 20 anos atrás, quem me conhece, apesar de eu me ter tornado diabético, vai dizer que, bom, você é o mesmo de 20 anos atrás. Eu reconheço você como um indivíduo que tem uma persona, uma personalidade aí. Por mais que eu tenha mudado, me modificado e adaptado, mas tiveram coisas que permaneceram, né, sedimentadas. De outro lado, o que vai ser descartado? Não é? O que vai ser efetivamente substituído? Aquele Dimitri de 20 anos atrás, ele mudou, certamente. Depois de tantos processos, e continua mudando, obviamente, mas eu estou aqui, né, só fazendo essa comparação. Não é? Existe um outro elemento que foi modificado em termos de socialização, inclusive em termos de controle de pulsações, né, de pulsões, melhor dizendo. É, um processo de pacificação, eu fui também passando novas fachadas, fui adquirindo novas fachadas, as quais eu manipulo cotidianamente, e fui desempenhando novos papéis também que eu não desempenhava, e fui deixando de desempenhar outros, não é? E também fui deixando fachadas de lado. Não é? Então é todo um processo, não é, contínuo aí em que a gente vai vendo essa dinâmica da vida social no processo de socialização, que envolve, obviamente, o próprio desenvolvimento da minha linguagem, da linguagem corporal, da linguagem verbal, falada, articulada, etc., que vai me possibilitando comunicar com o mundo, né? Interagir nesse mundo. E aí, por isso mesmo, a ideia fundamental aí de convivialidade, distâncias que vão constantemente, não é, serem modificadas também. Né? Eu vou me tornando um indivíduo talvez mais sociável para alguns, menos sociável para outros, por exemplo. Né? Vou me distanciando ou me aproximando mais de determinados grupos de pessoas, grupos de referência. Né? Tem determinados grupos de referência da minha convivência na juventude que eu não tenho mais contato nenhum, nem com o grupo em si, com as ideias desse grupo, vamos dizer assim, nem com pessoas que eventualmente fizeram parte comigo lá atrás, não é? E que hoje talvez sejam pessoas novas, vamos dizer assim, que fazem parte de um grupo de ideias assim, e que eu não convivo mais, não é? E finalmente a ideia, obviamente, que esse que eu já expliquei aqui, da própria fluidez ao longo do curso de vida, né, dos atributos, os papéis e essas combinações biossociais. Como eu falei, por exemplo, eu nunca poderia imaginar, não é, há 30 anos atrás que eu ficaria diabético e que isso me imporia, não é, determinadas limitações, não é, e revisões sobre a minha própria existência, minha própria vida. Não é? Eu poderia ter entrado por um caminho, não é, de depressão, de negação, de não querer viver esse mundo, e a minha qualidade de vida poderia ter caído de tal maneira que hoje eu certamente não estaria aqui como estou. Não é? Então tem todo um processo que foi sendo desenvolvido de aquisição, de incorporação, né, ou incorporamento, né, melhor talvez aqui o termo, de atributos, de capacidades, de papéis, né, e que eu também fui descartando outros, né, e esse processo contínuo. Enfim, gente, então vou terminar por aqui agora, porque eu acho que esse elemento da socialização está bem estruturado aí, está bem apresentado. É, eu vou continuar postando algumas outras videoaulas, principalmente dentro dessa questão mais cognitivista, do desenvolvimento efetivamente dentro de um processo de evolução, no sentido, inclusive, não apenas da evolução da natureza, mas da evolução também da cultura, né, das culturas humanas, não é? Nessa transição que envolve necessariamente também todo o reconhecimento dessa mudança nos processos de socialização. Né? E aí eu acho que hoje eu consegui aqui é, é, traçar um arco, né, amplo, né, sobre a importância desse conceito sociológico da socialização, né, junto com tantos outros que a gente viu aqui. É, é isso. A gente se vê numa próxima videoaula.